No vídeo de hoje, vamos preparar morangos para rechear bolo, montar bolo na balança por quilo, vamos trabalhar com chantilly, hidratação e coloração, cobertura e decoração de bolos e vamos trabalhar também com a bombinha. Eu sou a Laís Cake Design e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos que eu espero que esse conteúdo ajude muita gente. Aproveita, ative o sininho das notificações para receber nosso conteúdo sempre em primeira mão e também deixe seu like que me ajuda demais. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês com maior amor e carinho, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo. Como eu tenho uma encomenda de bolo com brigadeiro e morangos frescos, então eu começo primeiro com ele, porque demora um pouquinho mais. Com a fruta já lavada, higienizada e sequinha, eu começo cortando esse cabinho e os morangos maiores eu corto sempre ao meio e no máximo em 2 vezes. Os menores eu corto só ao meio. Não deixo muito pequenininho porque acaba soltando muita água no bolo. Como é uma fruta sensível, a validade do bolo é curta, 1 ou 2 dias no máximo. E para suportar e ele aguentar impecável, eu tenho essa dica para vocês, que é utilizar açúcar de confeiteiro ou impalpável junto com morango. Percebam que eu tenho uma tigela grande e uma peneira. Coloco esses morangos picados na peneira, polvilho o açúcar ali o suficiente para envolver bem esses morangos. Com a colher eu dou uma misturada e me certifico que todos eles estão com açúcar. Agora a gente vai tampar e levar para a geladeira por uns 30 minutos para soltar a água desse morango. Passado esse tempo, ele está pronto para a gente utilizar. Olha como fica e olha a água que ele solta. Essa água a gente descarta. Esse processo vai ajudar o seu bolo a durar um pouco mais. Então, ele dura de 2 a 3 dias no máximo, armazenado na geladeira. Para a montagem do bolo, eu uso a mesma forma que eu assei a massa. Coloco esses saquinhos próprios para congelar alimento. Coloco o primeiro disco de massa, umedeço com a caldinha. Com o recheio na manga de confeitar, porque eu acho que facilita muito, eu faço essa barreirinha de contenção. E coloco metade dos morangos picados. Dou uma ajeitadinha e coloco o restante do recheio. Todos os bolos recheados que eu trabalho aqui por encomenda ou pronta entrega são sempre assim, 3 camadas de massa e 2 de recheio. Ajeito o brigadeiro aí com a colher, esse brigadeiro é 50% cacau. Coloco o segundo disco de massa, ficou um buraquinho ali no meio porque esse segundo disco que eu coloco no meio é a camadinha, a primeira camadinha que fica do bolo quando ele assa. E aí, pra esconder esse buraquinho, eu coloquei mais um pedacinho de bolo da mesma massa que sobrou de uma outra massa que eu fiz. Deu pra entender, né? Repito o processo do recheio e coloco o último disco de massa, o terceiro. E esse último disco é aquela base que fica realmente quando assa o bolo encostada com a forma, a última massa. Olha como ela fica bem retinha. E como ela é mais firme, então ela estrutura melhor. Eu prefiro montar assim. Vamos levar para a geladeira e esse próximo retangular, ele é um bolo de corte. Essas foram as massas que eu assei, que eu tinha essas encomendas aí. Eram 2 bolos redondos, pequenos, o bolo M, que eu vendo aqui por tamanho. Então, ele pesa em média 2,5 kg. O retangular de corte, esse recheio é um recheio de cocada cremosa e de brigadeiro, que é o meu bolo prestígio, vai uma camada de cada sabor. Esses recheios, para quem tiver interesse, ele faz parte do meu e-book de recheios. E as massas vão de bônus para vocês, massa de baunilha e chocolate. Aí está a caldinha que eu uso e a faca de serra, que é uma faca de pão, que eu prefiro cortar a massa assim. E vamos usar a balança, porque o bolo que eu vou montar, a cliente pediu por quilo, né? Então, como ela é uma cliente antiga, eu tinha mudado o meu cardápio de quilo para tamanho de bolo e aí eu fui montar para ela por quilo como antigamente. Aí, nesse caso, eu gosto de colocar sempre os recheios em manga de confeitar para fazer a barreirinha de contenção que eu mostrei para vocês no primeiro bolo. Porque eu gosto de trabalhar com 2 formas. O recheio mais firme para fazer essa barreira de contenção e proteger na hora do transporte, né? Dele não ter perigo de vazar, de escorrer, do bolo desmoronar. E aí, na parte de dentro do bolo, eu gosto de colocar o recheio um pouquinho mais molinho. Então, eu dissolvo um pouco o recheio, eu deixo ele mais cremoso, vamos dizer assim, com creme de leite. Então, ele fica mais firminho pra lateral e no centro mais molinho, tá bom? Desenformei aí minha massa e eu pesei ela pra ver
qual o peso da massa, porque eu peso a massa e peso a quantidade de recheio, para no final eu ter o peso certo que a cliente escolheu. Esse bolo iria ser um bolo de 3,5 kg, um bolo de corte. Então, eu não preciso me preocupar muito em questão de altura e tudo mais, porque ele é um bolo mais simples mesmo. Eu sempre coloco bolo de corte retangular, com 2 camadas de recheio, porque é tamanho padrão que eu faço aqui, mas eu não me preocupo muito com a altura do bolo, eu me preocupo com o peso correto. E os meus bolos de corte aqui eu faço com uma camada fininha só de chantilly branco mesmo, então ele não vai ter decoração, topper, nem nada. A massa estava do tamanho que eu precisava, corto ela em 3 partes, pego a mesma forma que eu assei, coloco o saquinho, taro a balança e aí eu começo pesando o meu bolo. Coloco o primeiro disco de massa e sempre coloco bem grudadinho nas laterais. Esse espaço que ficou, porque a gente precisou cortar o bolo para dar o tamanho certo. Por que eu fiz isso? Porque eu não tinha uma forma menor, do jeito que eu queria. Então, eu assei na forma que eu tinha e cortei o bolo para ficar no tamanho do que a cliente pediu. Molhe com a caldinha e esse espaço que ficou, não se preocupem que a gente sempre vai dar um jeito para prensar um pouquinho esse bolo e estruturar ele na hora de gelar. Então, fica aí até o final para vocês verem qual é a dica que eu vou dar. O recheio de cocada, eu coloquei na manga de confeitar, corta a pontinha sem bico mesmo, só para me auxiliar para fazer essa barreirinha de contenção, como eu falei para vocês. Então, eu faço em toda a lateral do nosso bolo. E isso vai ajudar ao nosso recheio não vazar. Eu gosto particularmente de um bolo bem molhadinho e com a camada bem cremosa de recheio. Então, por isso eu faço assim. Deixo mais firme na lateral, amoleço o recheio, como ele já ficou bem mais cremosinho, com o próprio creme de leite. E aí, eu vou colocando as colheradas. Olha a diferença de textura de um recheio para o outro. Dessa forma, eu prefiro, porque ele fica mais suculento, mais molinho. Eu gosto mais. E aí não tem segredo, eu gosto de espalhar o recheio com a colher mesmo, vou jogando ali os pedacinhos de recheio, vou espalhando, para não levantar farelinho de bolo e se misturar com o recheio. Coloco o segundo disco de massa, sempre esse segundo disco eu gosto de colocar aquele que fica por cima quando a gente assa, que fica aquela crostinha até de açúcar, eu gosto de colocar essa na parte do meio do bolo. E agora, como o bolo era de prestígio, o recheio de brigadeiro faço do mesmo jeito. Camadinha de brigadeiro mais firmezinho na lateral para fazer a barreira de contenção e o brigadeiro mais molinho para espalhar no meio do bolo. Deixando bem claro aqui que essa é a forma que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de montar os meus bolos, cada um tem um jeito. Se você está iniciando agora e nunca fez um bolo, tenta fazer assim que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Coloca aí o terceiro disco de massa. Dou uma apertadinha bem de leve para grudar um recheio na massa e ficar bem firme. Depois eu venho com mais caldinha. E percebam que eu molho bastante meu bolo. Então, não tem problema de molhar. Quando você faz a barreirinha de contenção com o recheio, ele não vai ter perigo nenhum na hora do transporte. Fecha esse saquinho e a gente vai levar ele para a geladeira. Só que eu preciso dar uma prensadinha para esse bolo ficar firme do jeitinho que eu quero. Então, nesse espaço, cabe uma caixinha de alguma coisa. Eu coloquei de leite condensado, a segunda não ia dar ali, então eu coloquei uma de creme de leite e super deu certo. Olha só como fica a gambiarra, ok, dá certo, podem fazer aí. Agora, para a cobertura de chantilly, eu testei uma nova marca que vocês me indicaram lá no Instagram e eu confesso que eu gostei muito. Vou tingir esse meu chantilly com corantes em gel. Confesso para vocês que eu não tenho uma marca específica de corante em gel, não. Para mim, tingiu, ficou na cor legal, eu tô usando, tá? Então, eu coloquei aí nos 3 bowls um pouquinho de chantilly e fui colocando corante. Olha como o chantilly já fica totalmente diferente, fica bem poroso. Essa cor que eu usei foi o Tiffany, não ficou na tonalidade que eu queria, então eu coloquei um pouquinho de corante em gel azul normal. E aí ficou no tom que eu precisava. E pro rosa eu coloquei um pouco de pink, ficou muito escuro, então eu coloquei um pouco de rosa normal. E aí sim ficou no tom que eu precisava. Quando a gente coloca corante, a tendência dele ficar mais ressecado, mais poroso. Então, para isso a gente precisa hidratar. Eu gosto de fazer isso com leite condensado. Eu coloco um pouco, mexo, ficou poroso ainda, coloco mais. Não precisa ter medo, vai colocando aos poucos até ele chegar na textura que você precisa, que é bem lisinho assim. Você pode hidratar com leite gelado, com o próprio chantilly líquido, até mesmo com água gelada. Vamos para a montagem do bolo. Eu começo utilizando glucose de milho e eu coloco
coloco ela no cake board. Esses que eu uso é de MDF. E eu coloco o suficiente ali só no centro mesmo, para poder grudar a minha massa, mais ou menos uma colher de sopa. Se você não tiver, pode fazer isso com o próprio recheio, o brigadeiro, doce de leite, o que for o recheio do seu bolo, você coloca no lugar da glucose. Isso vai fazer com que a sua massa grude no MDF e não tenha perigo de andar o bolo na hora do transporte. Agora eu faço uma pré-cobertura, uma camada bem fininha, de chantilly branco mesmo, só para tampar as imperfeições do bolo, grudar todos os farelinhos e depois a gente vem com a decoração. Coloquei as 3 cores que a gente tingiu na manga de confeitar e agora eu venho fazendo a decoração conforme a referência que a cliente queria, hein? Chantilly já depositado, na parte de cima eu não me preocupo muito, jogo ali um pouquinho mesmo e venho com a espátula agora alisando, arrumando, tanto na parte de cima quanto nas laterais. Sempre nesse mesmo movimento para as cores não se misturarem. Depois eu venho com a espátula para deixar tudo bem retinho e se tiver faltando chantilly em algum lugar é a hora de eu ir repondo. Na referência esse bolo tinha uma textura na lateral, eu tentei fazer ela com o pincel, mas não ficou do jeito que eu queria, então eu mudei para essa espátula, que ela é bem baratinha e deu esse efeito que era como estava na referência. Na parte de cima, eu gosto de fazer esse espiral com a pontinha da colher, de uma faca também dá super certo. E esse foi o resultado, a cliente ia colocar o topper, então ele já está prontinho, finalizado. Agora vamos para o próximo. Precisava do chantilly branco, ele ficou bem poroso, então bora tacar leite condensado aí. Essa é a forma que eu gosto de fazer, coloco bastante leite condensado até ele ficar lisinho, cobri o bolo. Passei essa espátula, nós vamos usar a bombinha, então eu coloquei álcool de cereais e esse pó decoração azul jeans da Fab. Diluí os dois e fui borrifando em todo o bolo. A referência que a cliente me mandou também tinha um estilo tijolinho na parte de baixo, então eu coloquei ali uma camadinha de chantilly tingido de marrom, só na parte de baixo, alisei e com a ponta da faca eu fui fazendo os detalhes do tijolinho. Coloquei o topper, esse bolo era do tema Sonic e ficou assim. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Agora vamos para o bolo retangular, o bolo de corte. Olha como que ele fica quando a gente desenforma. Fica bem retinho. Cubro ele só com chantilly branco, coloquei na manga de confeitar para facilitar e tá pronto. Fiz um trabalhinho bem simples com bico nas laterais, só para dar o acabamento e é esse o vídeo de hoje. Beijos, tchau!